vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quadrinho da sertaneja, comunismo das máquinas e robôs sensuais, o futurismo socialista de Atomic Heart. Sou doido pra jogar esse jogo, velho. Cara, eu tô louco pra jogar esse jogo, mas eu queria comprar um controle, sabe? De aqueles de Xbox e tal, pra poder jogar. Mas vamos lá. Vamos falar de revolução, comunismo e robôs gostosas. Um jogo que saiu agora em 2023 e que tem gerado um burburinho é Atomic Heart. Esse jogo foi proibido na Ucrânia. Só pra lembrar vocês, tá? Esse jogo foi proibido na Ucrânia. Ou Coração Atômico. É um tipo Acho que é proibido nos Estados Unidos também. o jogo em primeira pessoa, desenvolvido pela Mundfish, que já sai cercado de polêmicas por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Boa parte dos financiadores e desenvolvedores do game são russos. E tá rolando aí na internet uma série de videozinhos dizendo, aqui tem uma mensagem subliminar disso, aqui tá sendo falado daquilo, aqui você vê escondido uma propaganda pró-invasão da Ucrânia. E inclusive a galera tá num debate infernal aí dizendo, é comunista, é anticomunista, mas tem aquele textinho que diz que é anticomunista, mas tem aquele detalhe ali que parece que é comunista. E é muito chato esse debate, porque se perde de vista talvez o principal, que não é procurar mensagens subliminares. Isso aí é verdade. Não, mas isso que ele tá falando é o sintoma Marvel, tá? Isso aí que ele tá falando é o sintoma Marvel, onde tudo é referência. Ai, porque não sei o que, tipo, cara, na moral, esse papo de ficar escondendo N referências na porra de um filme me irrita, me dá tanta preguiça, velho. Porque os filmes que eu vi, que eu mais gostei, por exemplo, o mais recente, os mais recentes é John Wick 4, por causa que eu acho as cenas de ação foda pra caralho, tá ligado? Eu gostei pra caralho de John Wick 4. O Oppenheimer eu gostei por causa, tipo assim, ele é um filme bem executado, mas como a biografia ele é ruim, tá? Porque a perseguição que o Oppenheimer sofre ao longo da vida dele não é só aquele julgamento, ela é longa pra caramba, né? É abordado um pedaço dessa perseguição naquele livro, Quem Pagou a Conta, a CIA na Guerra Fria da Cultura. Ele foi perseguido pela CIA, tá? E Mãe, do Aronofsky, que traz uma puta reflexão sobre religião, tá ligado? Fala muito sobre religião, mas discute também um pouquinho de relacionamento. A série tem pouquíssimas referências. Esses filmes têm pouquíssimas referências, tá ligado? Então, tipo assim, essa galera que é bitolada, não, que isso é referência a isso é propaganda. Pô, vai se fuder, consome a obra pela obra. Você tá entendendo? Ou tentar ficar colocando numa caixinha a orientação política do jogo. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre o Não, beleza. Eu entendo o lado da galera também, que tudo tem um lado político, nada neutro, né? quanto que essa política nos games costuma ser tosca. Porque basicamente eles querem vender para todo mundo. Então, na verdade, eles Isso é vão verdade. botar coisas de um lado e do outro. Vocês vão encontrar mensagens contraditórias do ponto de vista político nesses jogos. Se acostume, sempre vai ser assim, porque essa indústria, ela vive disso. Ela vive para agradar. Depende. Depende. Depende, tá? Aqueles caras que fizeram Disco Elysium, inclusive, se eu não me engano, a equipe inteira foi demitida, né? O jogo é entupido de marxismo mesmo, tá? Aquele jogo é entupido de marxismo mesmo. O comunista ou o anticomunista e serve também para cutucar o comunista ou o anticomunista. No final, eles querem que você compre, que é capitalismo. De qualquer modo, independente de todo esse papo, o jogo tem um subtexto muito legal. Aliás, o enredo dele já nos permite pensar muita coisa. Porque, primeiramente, ele se passa no ano de 1955 na União Soviética. Só que não é qualquer 1955. Aqui se trata de uma espécie de futuro alternativo, que no caso é um passado alternativo. Alguns chamariam Atomic Heart de retrofuturismo, mas até mesmo essa definição é complicada. Retrofuturismo são aquelas histórias que se passam no futuro onde um elemento tipicamente retrô se tornou moda ou que permaneceu ao longo de muito tempo. Nesse sentido, algumas obras tipicamente dos anos 90 gostavam muito de trabalhar com isso. É o caso do desenho Batman The Animated Series, que é que um retrofuturismo referente à arte déco. Notem como a arquitetura, as roupas, os objetos são tipicamente arte déco, que é uma tendência ali dos anos 20, início dos 30. Notem inclusive que tem computadores, mas as Esse cara entende de arte pra caralho, tá? Esse maluco pra conceito de arte, trabalhar conceito. Esse cara deve ter estudado alguma coisa, mano. Porque você vê que o cara fala com propriedade mesmo, o cara estudou a parada, ele é muito imagens bom, são velho.
preto e branco. Daí que os próprios desenvolvedores ali do desenho cunharam o termo de Dark Deco, que seria a sobrevivência dessa arte deco até os anos 90, só que daí trazendo uma série de elementos sombrios. Outro exemplo que eu até já falei aqui no canal é Cowboy Bebop. Nesse anime, nós estamos no Nunca vi esse anime, cara. futuro, nem lembro mais o ano, 2000 e tanto. E apesar disso tudo, os anos 70 estão de volta. É o anime da calça boca de sino. Então, como vocês viram, retrofuturismo tem mais a ver com isso. Dá pra tentar forçar ali o Atomic Heart nisso, mas eu acho que tem uma outra definição mais interessante, que vem do pensador Humberto Eco chamado Ucronia, ou Ucrônia. Não, aí fica parecendo Ucrânia. Nas palavras de Eco, Ucronia trata-se de uma utopia que teria acontecido se o que realmente aconteceu tivesse acontecido de modo diferente. Ou seja, é o famoso, e se lá atrás, em vez disso, tivesse acontecido aquilo, e como é que seria o mundo, e pronto. É o famoso Si, mas vale lembrar, gente, que Si não escreve história, ele é professor universitário de arte, se não me engano. Ah, tá explicado. Porque esse cara tem bagagem intelectual pra caralho. Esse cara é visível na forma dele de falar que você vê que ele tem a bagagem intelectual sobre o assunto dele, né? Pronto, você tem Atomic Heart. Mas que mundo é esse dele? Gente, a gente está em 1955 e a União Soviética está extremamente avançada em tecnologia. E eu não estou falando simplesmente de energia atômica. O pessoal em 55 já tem robô pra caramba. Mais do que isso, eles já têm IA. O chat GPT, por exemplo, surgiu na União Soviética nos anos 40. Aliás, nesse mundo, uma série de eventos se deu de outra forma. Ah, tá explicado porque que a galera implicou. Já tá explicado por que a galera O implicou. principal evento aqui que na verdade produz esse futuro/passado alternativo é a invenção do polímero em 1936. O cara chama Marx Gabriel, caralho, velho. O jeito certo de explicar é que o É tipo o Lenine, o vocalista Lenine, tá ligado? O vocalista, ele é músico, né? Ele chama Lenine por causa do Lenin. polímero é um módulo programável liquidificado. Ou, traduzindo, é uma espécie de gelatina que você consegue programar. Daí que esse negócio vai trazer uma série de avanços para a sociedade e, sobretudo, avanços na robótica. Por isso que nesse futuro/passado alternativo, os nazistas foram derrotados em 1942, nem chegaram até 45. Tamanha era a supremacia da União Soviética. Contudo, os nazis, no último gesto desesperado, deixaram para trás a peste marrom. E essa peste marrom matou milhões de pessoas no mundo todo, deixando a União Soviética inclusive sem força de trabalho, e daí mais ainda se incentivou a produção de robôs. Daí que a gente chega no ano de 1955 e tem robôs IAs permeando a vida de todos. Nessa distopia anacrônica ou nessa ucronia, o que nós temos, portanto, é uma abolição do trabalho. Cada vez menos os trabalhadores... Resumindo, vamos resumir? O jogo retrata uma sociedade do comunismo de luxo totalmente automatizado, onde o ser humano não trabalha mais. Ele substituiu todo o trabalho humano por máquina. no poder, num regime comunista, pelo menos em termos ideais, cada vez menos os trabalhadores no poder, num regime comunista, pelo menos em termos ideais, deixam de ser trabalhadores, porque agora quem trabalha são os robôs. Ou seja, dito de outra forma, essa ucronia é um mundo de abolição do trabalho, que é um tema bastante atual, não é por acaso que esse jogo está sendo agora. Mas tem mais coisa aqui, e o que sinceramente... E cara, aí que tá a questão. Essa parada, esse tipo de futuro, ele é possível de ser realizado. Porque, gente, aí tem um limite, tá? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Existe um paradoxo dentro da filosofia que ele faz todo sentido. Esse paradoxo é o quê? O ser humano é incapaz de criar algo tão complexo quanto ele. Tão complexo quanto ele. Correto? Esse é o paradoxo. Então, ou seja, uma máquina pode até te confundir se ela tem sentimentos ou não, mas ela jamais vai ter, porque o ser humano não é capaz de descrever isso. Se ele não é capaz de descrever isso, ele não é capaz de replicar, porque você não replica algo que você não descreve, tá? Esse em questão, daí o paradoxo é esse, tá? Só para deixar claro um ponto. realmente me interessou foi o quanto que esse jogo Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, comenta aí, depois eu respondo no próximo react. tem todo um design muito interessante. Eu leio os comentários. Porque, afinal de contas, como se passa em 55, você pega a estética realista socialista que vigorava na União Soviética e transpõe isso para coisas extremamente avançadas, para robôs. E, inclusive, esse jogo é famoso por ter uma série de cenas extremamente sensuais envolvendo robôs. Aliás, eu até já fiz vídeo aqui no canal sobre o sex appeal do inorgânico. O quanto que você olha para aquele aspirador de pó e diz assim... Então eu vou comentar nesse vídeo a Caralho, quem faz isso tá muito desesperado. estética do jogo Atomic Heart, vou falar de trabalhismo e pós-trabalhismo e, obviamente, mostrar pra vocês como que um mundo controlado por robôs e IAs pode ser extremamente assustador. E também
sensual. Mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só sobrevive. Não, a máquina não é capaz de reproduzir algo que não foi ensinado para ela. Tá? Um ser humano não consegue programar seus sentimentos, mas será que as próprias máquinas seriam capazes de reproduzi-los? Não, ela não é capaz de reproduzir algo que ela não conhece. Falando de temas espinhosos graças aos seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo sul do grupo interno, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E também seja membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e tenha também acesso a vídeos exclusivos. E nas últimas 2 semanas eu não fiz porque eu tava gripado, peço desculpa pra galera, mas logo vai ter. Ótimo jeito de pedir apoiador, né? Do tipo, olha só, seja apoiador, mas agora não vai dar tempo, tá? Então dá o dinheiro, mas depois... Enfim, vocês entenderam. Então vamos lá, vamos voltar pro jogo aqui, que esse papo ficou estranho. Vamos falar um pouco da história mesmo do jogo ali, porque eu dei basicamente só o contexto. A gente ali no jogo controla o agente PT. Atrás dele tem uma edição do Watchmen de capa dura. Eu sou louco nessa edição do Watchmen, eu acho ela linda. 3, cujo nome é Sergei Nechaev. Ele é um major e um veterano da Segunda Guerra Mundial, com problemas de memória. E aqui vocês já sacaram, isso é um clichê, né? É o clichê, a mesma coisa foi usada em Disco Elysium. A cabeça dele foi mexida por essa robótica toda aí que tá rolando. P3 aqui está a serviço de Sechenov, que é o cientista criador do polímero. Ele que está para lançar o projeto Mente e o mais ambicioso ainda, o Collective 2.0. Deixa eu explicar essa parada aqui que isso aqui é interessante. O Collective 1.0 foi a tecnologia que permitiu que os robôs interagissem uns com os outros. Ou seja, uma inteligência artificial que se comunica por Wi-Fi. Daí que um robô reconhece o outro, consegue trocar informação, não tem nada que ligue eles. Internet das coisas. Sacaram? Contudo, agora o próximo avanço se trata do lançamento do Mente. Que esse internet das coisas que ele está querendo dizer é aquela questão do robô saber reconhecer o que está à volta dele, tá? Observar e reconhecer com facilidade. Um neuroconector que vai agora permitir os humanos se ligarem aos robôs. E o Collective 2.0, que agora se trata da integração neural dos seres humanos. Sim, você está falando de uma coletivização do pensamento. Daí que não é por acaso esse jogo se passar numa espécie de futuro passado alternativo da União Soviética. Afinal, o que está por trás, do ponto de vista bonitinho do Collective 2.0, é defender que, a partir de agora, todo o conhecimento do mundo seja acessível a todos. É uma espécie de internet controlada, que pode ser vista como censura, mas também pode ser vista como algo que impeça ter uma série de maluquices, como a gente costuma ver por aí, e que está ligada ao pensamento das pessoas. Então, portanto, você acessa isso basicamente pensando. E daí tem essa coisa doida de você acessar o pensamento de outra pessoa. Então se tem um sentido... Caralho! Ô, esse jogo é de investigação, velho. Que, eu não vou mentir, só tá me dando mais vontade de jogar a parada, velho. Isso tá mega foda naquele mundo, você pode acessar os saberes dele pra prosseguir na sua pesquisa ou... Tipo assim, é que nem você falou, olha lá, eu entendo a pergunta que você fez, mas é aquela questão, tipo assim, o paradoxo em si, ele consiste num ponto, o ser humano não consegue replicar algo que ele sequer compreende. Os sentimentos, que nem, por exemplo, sei lá, você tá apaixonado por alguém, você fala, não, eu sinto amor, eu amo aquela pessoa, eu tô apaixonado por aquela pessoa. Você descreve com uma palavra, mas, tipo assim, se eu pegar, se você pegar e for descrever o que é a sua paixão, se você pegar e for descrever o que é amor pra você, cada pessoa vai dar uma descrição diferente. Porque o gatilho do amor em cada uma daquelas pessoas foi uma coisa diferente. Às vezes, se você perguntar pro casal X, pro cara, ele vai responder, eu sou apaixonado nela por causa disso. Porque quando, sei lá, quando eu mais precisava, ela me ajudou. Ou o dia que eu conheci ela foi um dia muito agradável. Ou eu conheci ela quando eu estava num momento ruim e ela me tirou da fossa e me botou pra cima, tá ligado? E aí se você perguntar pra mina, ela vai dar uma resposta. Se você chegar em outro casal, o cara vai te dar... essa é a questão. O ser humano é incapaz de reproduzir subjetividade. Entende? Quais que são as questões subjetivas ao ser humano? A questão sentimental. Como ele não compreende, ele é incapaz de reproduzir isso. Você entende? Por ser incapaz de reproduzir isso, ele tende a não conseguir reproduzir. E a máquina, como ela não sabe o que é, ela é incapaz de criar aquilo. Você não cria aquilo que você não sabe o que é. Entendeu? Você não sabe descrever, você não sabe a forma, você não sabe nada. Sei lá o que você vai fazer com isso. Você sacar, é uma espécie de comunismo do pensamento. O que em partes aqui tem um quê de caricatura, né? Porque afinal de contas, o comunismo mesmo não defende você entrar na cabeça dos outros. Nunca foi... Isso é bem caricatura, porque não tem nada a ver isso.
tá ligado? defendido que você vai ter que distribuir sua escova de dente. Imagina só você ter que prestar pro vizinho a escova Isso de dente. aí a galera deu uma viajada mesmo, tá? Na moral mesmo, isso aí a galera deu uma Daí viajada. que o jogo, portanto, começa a apostar numa visão um tanto sombria, alguns diriam inclusive deturpada, do comunismo. Agora, que isso gera uma ficção científica legal, isso gera. Como vocês podem imaginar, esse Collective 2.0, apesar das boas intenções, é um negócio mega errado. E daí que vem a parte interessante do ponto de vista político nesse jogo, com os vários grupos disputando poder. Um detalhe sobre esse mundo de 1955 é que os Estados Unidos ainda é um país capitalista. Só que lá, os capitalistas estão adorando essa ideia de ter robô, porque com isso eles conseguem lucrar mais e não ter que pagar empregados. Daí que nesse momento da história, os Estados Unidos vive numa grande convulsão social, com milhões e milhões de desempregados lutando contra esses robôs russos que os capitalistas, no fundo, estão adorando. Então vocês já imaginam que tem um negócio aí por trás, porque a União Soviética tá vendendo robô, tá vendendo robô, tá vendendo robô, e daí o que a gente descobre é meio que óbvio, Cadê o Stalin com a colher gigante? e que também os americanos poderiam desconfiar, que é de que esses robôs têm uma programação ali oculta. O que esses robôs, na verdade, pretendem é, a partir de um certo momento, assumir o controle das forças nucleares dos Estados Unidos. Daí, portanto, o nome do jogo, Coração Atômico, se trata de robôs que parecem simplesmente utilitários, mas que são soldados disfarçados e que visam Uou! Caralho! Os caras. Mano, tomaram muito ácido pra fazer o roteiro desse jogo, não é possível. atacar no coração da nação inimiga e assumir o seu poderio atômico. Mas tem mais! Vocês acharam que era só isso? Não é só isso. O Collective 2.0 também serve. É a revolução proletária das máquinas. Cara, já parou pra pensar uma coisa? Que hoje em dia o ser humano consegue imaginar uma revolução feita pelas máquinas porque elas trabalham demais do que ele mesmo fazer a revolução porque ele trabalha muito. Só pensa nisso aí. Serve, obviamente, para manipulação mental. Ou seja, é um jeito de você hackear todos ao mesmo tempo. E aí já você não está mais falando de americanos, certo? Você está falando do mundo todo. Antes que o comuna aqui de plantão diga, mas que jogo anticomunista, todo mundo na União Soviética é malvado e tal. E nesse sentido não, é mostrado ali no jogo que muita gente acredita no Collective 2.0 a partir das suas boas intenções. Ou seja, na verdade é uma disputa sobre o que fazer com a tecnologia. O Casimiro já disse isso, tá ligado? Eu roubei essa frase dele. Sentido, Inclusive. galera, a gente tá falando de algo que, sinceramente, vai para além de capitalismo e comunismo. Esse é um dilema ético que é posto e que enfrenta seus problemas, seja no regime que for. Claro, cada um com as suas nuances, né? Porque se você pensa simplesmente em assa a partir do lucro, também você vai ter um grande problema. Que é o que a gente tá vendo agora, né? Cabe lembrar. Mas enfim, o lance é que com essa tecnologia... Mano, esse quadrinho do Watchmen aqui, eu queria tanto esse bagulho. Cada um agora tá querendo dar uma mordida. O jogo começa com o P3, que tem uma luva, que também tem uma IA chamada Charlie. Um pouco depois no jogo a gente vai descobrir que essa IA, na verdade, é a alma de um cientista assassinado pelo Sechenov. Um cientista que também ajudou a criar o polímero, portanto tem motivos pessoais aí, mesmo eles não sendo mais exatamente uma pessoa. Aliás, tem um detalhe nesse jogo que é mórbido e é muito bom, que é o fato das pessoas terem essas IAs conectadas a elas e depois que elas morrem, elas ainda ficam com alguma memória. Portanto, várias vezes no jogo, você conversa com cadáveres de pessoas que ainda têm algum restinho de bateria dessa IA, que era conectada ao corpo e que pode pensar e falar como elas. Por isso que várias vezes no jogo você interroga cadáveres. O que é muito triste, sacou? Para pra pensar, você morreu, você sabe que morreu e você só tem mais alguns minutos ou, sei lá, horas pra processar isso tudo, porque no final das contas você também não consegue ir para um lugar ou para o outro. Às vezes você pode dar a sorte das pessoas virem até você, mas enfim, você tem aquele tempo para basicamente Caralho, o jogo é muito se mórbido, velho. acostumar com a ideia de que você está morrendo. No jogo isso às vezes aparece num tom de humor, mas sinceramente é uma coisa muito, muito pesada. Mas voltando aqui, então o P3 está a serviço do Sechenov com a sua IA Charlie, e o que dá de errado? Bem, os robôs começam a atacar as pessoas. Típica história de ficção científica, né? Você cria aquela tecnologia, ela é muito boa, ela ajuda todo mundo, até que ela resolve explodir o teu cu. E todo esse levante se deu por um cientista traidor, que na verdade é uma figura só nessa disputa de poder. Eu vou simplificar bastante aqui, tá, galera? Esse cientista que fez os robôs atacarem todo mundo tá basicamente querendo alertar as outras nações. Tá querendo que vaze a informação. Esses robôs não são seguros porque o pessoal escondeu um modo de batalha dentro deles. É importante que esse cientista nesse momento parece só mais um maluco genocida, no fundo se revela alguém que quer evitar o genocídio. Porque o que acaba se revelando é que esses robôs que estão sendo programados, eles podem inclusive atacar. Sabe o que é legal? Eu tô vendo isso aqui, tô tomando spoiler pra caralho do jogo.
Mas na hora que eu for jogar, não vou lembrar nada disso. civis. Não que isso seja um plano do governo, mas esse poder está ali e Sechenov não é de confiança. Esse ponto vale a pena a gente pensar também na treta entre o governo da União Soviética e o cientista Sechenov. Porque para o governo soviético o que interessa basicamente é que esses robôs sejam entregues e assumam o poderio atômico dos Estados Unidos. Então o objetivo deles é bastante direto e parte do princípio que se você fizer isso de forma rápida e cirúrgica, nem guerra vai ter. Só que o Sechenov tem um outro objetivo. Que Essa parte que ele fala do jogo, gente, eu vou dar uma acelerada porque... inclusive vai gerar conflito direto com o Comitê Central da União Soviética, porque afinal de contas o que Sechenov quer é um futuro transhumanista. Ou seja, a ideia dele é meio que nos robotizar mesmo. Daí que para ele, a humanidade tem que ser superada. Esse novo homem que aparece Ui, problemático. na literatura comunista, Che Guevara falava do novo homem, por exemplo, ele aqui basicamente 55, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Quem é que tava em poder na União Soviética? Líderes soviéticos. 55, Nikita Khrushchev. Khrushchev entra em 53, sai 64. é um ser metade robô numa inteligência coletiva integrada. Então notem como você está vendo aqui um conflito de utopias. Daí que aquele cientista que fez os robôs atacarem todo mundo no começo, ele é um cara que na verdade acredita na paz. Ele quer que os robôs entregues aos Estados Unidos e aos países sejam realmente aquilo que eles dizem ser. E quem sabe, a partir disso, você convencer a população de que o comunismo é alternativa, até porque agora não vai ter mais trabalho para ninguém. É preciso, portanto, superar o capitalismo na medida em que agora trabalho e renda não caminham mais juntos. Não tem mais trabalho, mas as pessoas precisam de renda. Notem como esse debate é mega atual, tá, galera? A gente tá falando aqui de Oh! Tá ficando interessante, mano. Na moral, agora eu tô muito empolgado pra jogar esse jogo. de trabalho e de renda básica universal também. Hoje muito se especula isso. Será que vamos ter que repensar o regime econômico em termos mundiais? Afinal de contas, pode ser que cada vez mais com essas IAs, com robôs, a gente chegue num ponto que não tenha trabalho pra todo mundo. E aí o que a gente vai fazer? Vai condenar as pessoas à fome simplesmente porque elas não encontram trabalho? Não tem trabalho. Então, enfim, essa é uma das utopias que tá em jogo e as outras são aquela que vem por parte do governo, que é de acreditar numa Pax soviética, ou seja, numa hegemonia que se dá pelo controle das armas, e também a utopia do Sechenov, que é acreditar que a gente vai ser melhor quando a gente deixar de ser a gente. Contudo, tem mais um agente envolvido aí, ele aparece no final, é uma espécie de final surpresa. Trata-se da inteligência artificial Charlie, sim, a luva do P3. E Charlie quer, na verdade, um mundo sem humanos. Até porque ele agora não é mais nada humano. Daí no final, quando ele se transforma num corpo negro de puro polímero, pois bem, ali você tem o principal vilão. E é aquele que vai dizer, olha só, nem transhumanismo serve. Eu quero simplesmente que as máquinas assumam e chega de ser humano. O que, convenhamos, também é uma utopia, do ponto de vista da máquina. Pode ser pura distopia. Em resumo, como vocês podem ver, isso é interessante porque aqui você tem várias frentes disputando o futuro. Ou seja, imagens de futuro que podem ser disputadas e que cada um que a defende acredita muito nela. Inclusive, acha que é uma coisa boa. Quanto ao P3, lembra que ele tinha aquele problema de memória? Pois bem, o que rolou foi que apagaram a cabeça dele mesmo pra esquecer da esposa. Que também morreu, agora não sei se foi pela guerra ou foi pela peste, mas que a sua memória foi usada nas robôs que servem de guarda do Sechenov. E como ele não conseguiu, de certa maneira, colocar as memórias numa única robô, ele colocou o lado direito do cérebro numa e o lado esquerdo na outra. Daí, portanto, que a gente tem desde o começo uma tensão sexual do P3 com essas robôs. Elas, inclusive, têm um design muito legal. Elas são uma espécie de bailarina com gestos e coreografias bastante esquisitas e sincrônicas e que, ao mesmo tempo em que são sensuais, são máquinas e extremamente perigosas. Aliás, falando de máquina sensual, não posso deixar aqui de comentar a geladeira que aparece nesse jogo. Isso tem gerado comentário direto porque você tem geladeiras taradas. Não são bem geladeiras, tá? Elas têm uma série ali de tentáculos e aí vocês sacaram, né? Com aquilo dá pra fazer muita coisa divertida e a geladeira fica o tempo todo dando em cima de você conforme você vai jogando. E ela não é sutil, tá? Ela fala o que ela vai fazer contigo em detalhes e é uma delícia, tá? Eu tô até suando aqui já, falando dessa geladeira gostosa. Contudo, apesar de tudo aquilo O cara ficou taradão na geladeira, pra velho. vocês, o que mais talvez despertou meu interesse no primeiro momento em relação a esse jogo é a estética realista socialista. Caso você não saiba, o realismo socialista foi uma estética que vigorou dos anos 30 até basicamente o fim da União Soviética. Quando teve a Revolução em 1917 e ao longo dos anos 20, você tinha uma série de grupos artísticos diferentes e diferentes vanguardas. Isso é interessante. Tem uma entrevista do George Lucas. Eu sei que ele vai falar de arte no geral, mas tem uma entrevista do George Lucas que ele fala que na União Soviética eles tinham mais liberdade para fazer filmes, né? Tem aquele diretor famoso que ele tem um filme de 12 horas, tá ligado? Que é, eu esqueci o nome dele, mas tipo assim, o cinema soviético é muito, muito, muito famoso, tá ligado? Do lado de lá do planeta, né? O cinema soviético é muito forte, muito bom. Artes artísticas estavam presentes na Rússia. Uma bastante conhecida que aparece em filmes de cineastas dos anos 20, como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, etc., é o construtivismo. Contudo, o regime, do ponto de vista artístico, começou a se fechar a partir de 1932, quando o Comitê Central dissolveu os diferentes grupos artísticos e obrigou eles a se organizarem em sindicatos únicos. Aí vinha o Sindicato dos Arquitetos, o Sindicato dos Pintores e assim por diante. Contudo, o método do realismo socialista foi tornado obrigatório 2 anos depois, em 1934. Isso começou no Congresso dos Sindicatos dos Escritores, mas depois passou a ser aplicado a todas as outras formas de arte. E esse estilo artístico vigorou basicamente por todo o período stalinista. Foi só no final dos anos 50, com Stalin já morto, que começou a rolar uma Sabia que ia chegar no Stalin. abertura. Contudo, mesmo artistas que tinham outros estilos nunca gozaram Exatamente isso. O cinema soviético ele tinha liberdade porque ele não tinha interferência do mercado. Exatamente isso. Né? E aquela questão, o filme não era. A parada não tinha objetivo pra dar lucro, não é igual esses enlatados da Marvel que você sabe, você pega a estrutura de roteiro, muda os personagens e faz o filme, né?
Tanto é que boa parte, tem muitos filmes soviéticos que, tipo assim, o filme foi produzido, foi caro pra caralho e, tipo assim, deu prejuízo, mas eles faziam o filme mesmo sabendo que ia dar prejuízo, tá ligado? Pra incentivar a arte. Do mesmo prestígio que os realistas socialistas. Porque daí vem um negócio importante entender o que é o realismo socialista. O slogan, basicamente, era realista na forma, socialista no conteúdo. Só que como o próprio pesquisador Boris Groys fala a respeito, isso sempre foi vago, inclusive para os próprios artistas soviéticos. Os próprios passaram a vida toda tateando o que diabos é um realismo socialista. O que é interessante entender nesse processo é que tem uma coisa aí do ponto de vista artístico muito embolado. Quando rolou a Revolução, as vanguardas acharam assim, ok, estamos na crista da onda, vamos queimar os museus, chega desses academicismos, agora a arte é do povo. Só que quando chega o realismo socialista, aqueles artistas que foram meio que negligenciados pré-revolução voltam a ser valorizados. E um cara fundamental para isso é Andrei Zedanov. Inclusive, muitos lugares, na verdade, chamam o realismo socialista de zenadovismo, porque foi ele, basicamente, o principal ideólogo desse realismo socialista. E a defesa dele, de um ponto de vista racional, faz sentido, porque basicamente o que ele tá defendendo é que a gente não jogue fora a tradição, ou seja, não nos cabe fazer que nem os fascistas que querem apagar o passado, os nazistas que ficam queimando livro. Então, ok, vamos nos apropriar da tradição, mas fazendo isso a partir de um programa, que no caso seria o socialismo. Faz sentido. Caralho, que pintura linda do Lenin, velho. Que pintura linda do Lenin. Então, em parte, tem uma coisa antimoderna, ou seja, de desprezar a arte moderna do período, que era muito visto como algo decadente e típica do capitalismo, contudo, era algo bastante integrado a práticas culturais que também existiam no capitalismo, só que não eram tão valorizadas. Do que eu tô falando, galera? Cultura de massa. Porque a ideia do realismo socialista não era fazer obras que estariam apenas nos museus ou que estariam circulando no mercado de arte, até porque mercado não tinha. Então, a ideia era produzir obras que estariam em todo o lugar. E quando eu falo todo lugar, eu tô falando todo lugar mesmo. Estaria na sua casa, nos livros escolares, nos espaços públicos. Daí o objetivo de fazer dessa obra uma obra que tivesse algum tipo de didatismo, que fosse inteligível às pessoas. Então, notem, tem as suas boas intenções, só que de boas intenções o inferno tá cheio. O que de fato aconteceu foi uma enorme censura a todos os outros artistas que não se adequaram a esse estilo, e o próprio realismo socialista nunca foi um negócio claro pra ninguém que o fez. Uma coisa que é bastante interessante e que se alinha aqui com o jogo é que o realismo socialista, por ter esse projeto de ser realista na forma, socialista no conteúdo, ele sempre também foi uma aposta no futuro. Sim, dá pra pensar o realismo socialista também como uma espécie de futurismo, porque o que se buscava não era apenas fazer retratos do cotidiano da União Soviética, mas pensar uma utopia socialista concretizada no futuro próximo na vida das pessoas da União Soviética. Dialoga bem com o jogo mesmo, porque aquela questão de enxergar um futuro onde o socialismo prosperou e avançou para outros lugares, né? Aconteceram outras revoluções, surgiram outros blocos socialistas. Eu entendo essa parada. Sabe do mundo. Daí essa coisa um tanto pasteurizada, de rostos sorridentes, de força, de saúde. Os camponeses estão bem vestidos, as paisagens são idílicas, as construções trazem um equilíbrio, são monumentais, os soldados são orgulhosos. Mano, caralho, é muito bem. É aquele tipo de pintura que você bate o olho, você vê. Você consegue meio que não é sentir a palavra, mas você consegue perceber a tinta espalhada pela tela, tá ligado? Mas ainda assim é muito bem feito, é muito cheio de detalhes. Olha isso aqui, velho. Os caras conseguiram pintar a caralho da fumaça. Os trabalhadores. Meu Deus, velho, é muito bem feito, velho. São esforçados, os camponeses são felizes. Olha que coisa linda, velho. E no meio de tudo isso, temos Stalin, esse homem bom, esse anjo de braços abertos ao povo. Notem, portanto, que é uma estética que não tem espaço para cansaço, para depressão, pra dúvida. Não, todo mundo tá pleno, realizado, certo do que tá fazendo. Só tem sol forte, a alegria do trabalho e do lazer e o orgulho de estar construindo algo melhor. Daí, portanto, que aqui no jogo do Atomic Heart a gente vê essa mesma projeção pro futuro, só que agora sem humanos. É a mesma construção jogada pro futuro, de realista na forma e socialista no conteúdo, só que com máquinas. O que é uma coisa também muito atual. Vários filósofos contemporâneos têm apontado pro fato de como que a gente hoje não consegue mais imaginar o futuro com humanos. Podem notar, se a gente pega no início do século XX... Isso é verdade. Isso é muito verdade. A gente só consegue enxergar o futuro através de como se tivesse máquina. Tipo assim, parece que o ser humano se considera obsoleto. Eu não sei explicar o que é, mas parece que o ser humano se considera obsoleto. Lá, 1900, por aí, quando você vê aquelas imagens de futuro, sempre mostram nós indo pro espaço ou fazendo coisas extremamente mirabolantes com máquinas esquisitíssimas. E, apesar da estranheza disso tudo, nós humanos ainda somos protagonistas desse futuro. Só que hoje, quando a gente olha para imagens do futuro, inclusive em distopias, o que a gente Exterminado do futuro vê é o fim da humanidade. Parece que a gente perdeu a capacidade de se imaginar no futuro. Restou apenas as máquinas. Daí que o jogo Atomic Heart aqui coloca uma provocação que é muito válida. O quanto que, mesmo o regime socialista, diante do avanço das máquinas, pode perder a capacidade de propiciar futuro para as pessoas. Dá pra falar ainda do socialismo como uma união dos trabalhadores, quando ninguém mais tem trabalho, mas a abolição do trabalho não é uma coisa ruim, concordo. Mas como abolir o trabalho sem que a gente perca agência sobre o que está acontecendo? Ainda dá pra falar de um governo dos humanos, na medida em que a gente terceirizou tudo pros robôs? Ainda pode se falar de emancipação do povo, quando quem está no poder não é mais o povo? Daí que se torna interessante, portanto, mostrar essa história que se passa numa União Soviética alternativa, porque a questão socialista acaba servindo para acentuar os contrastes desse mundo onde o povo não controla mais nada. Porque se não... A discussão é interessante, velho. Sem sacanagem, a discussão é muito interessante, velho. E ele tem aquele pique de ser meio Detroit Become Human, né? No capitalismo, o povo já tá acostumado a não mandar em nada, porque é meia dúzia de rico cagando regra. No socialismo, bem, aí a coisa dá uma embolada. Pelo menos do ponto de vista ideal, né? Era pra nós, pessoas, povo, trabalhadores, estarmos no poder. Mas a gente não é mais nem trabalhador e a gente também não tá mais no poder. Quem é que está? É a burocracia do Estado? Será que isso é uma crítica à burocracia stalinista? Pode até ser, mas eu acho que tá falando muito mais dos dias de hoje. Do quanto que nós hoje, enquanto espécie, estamos em risco diante do avanço das IAs. Então, se for uma crítica à burocracia stalinista, tem um fundo de... Tem prova, sim.
Tem um fundo de verdade de ser, tem uma crítica interessante aí. Vocês podem ver, Atomic Heart é um jogo bastante interessante que serve a gente pra pensar várias coisas, sejam elas de um viés mais à direita ou à esquerda. E cabe aqui dizer pra vocês que eu comecei o jogo, mas eu não o terminei. Daí, portanto, pra eu poder falar do enredo aqui pra vocês, eu assisti gameplay. O que eu não vejo um problema, porque eu não tô falando aqui de jogabilidade, e sim de enredo. Embora cabe dizer que, enquanto jogo, eu achei ele meio chatinho, achei meio repetitivo. Diga aí nos comentários, então, se vocês querem que eu fale de outro Achei interessante, achei interessante. Inclusive, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Jogar esse jogo pra saber de qual é, até mesmo pra produzir conteúdo e tudo mais. Tenho vontade de jogar. Não só isso, como outros jogos, como o BioShock. Né? Mas eu não vou me alongar muito não, já deu 29 minutos de react. Aqui na tela tem pra você o símbolozinho do canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você achou e compartilha o vídeo com o amiguinho, tá bom? Ativa o sininho, tá? Um beijo enorme no seu coração, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!